No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, ouvintes, está começando mais um Não é o Fim do Mundo, seu podcast em tempos de apocalipse climático, existencial. Alô, Brasil, alô, mundo. Aqui é a Joa Lack, tô aqui no Rio, falando com a minha correspondente direto de Piraí, por tempo limitado, Nina Lemos. E aí, Nina? Continuo ilhada, gente. Eu tô morando num bunker. Eu tô num bunker em Piraí. A gente falou tanto de bunker que eu atraí, sabe? Aquilo, cuidado com aquilo que você... Lei da atração. E a gente começa, claro, pedindo a sua ajuda, ouvinte, amigo, que assine nosso crowdfunding. A gente tem no Patreon, a gente tem no Orelo e a gente tem no Apoie-se. Você pode apoiar com qualquer quantia que será de grande valia. Quem assina o nosso Proibidão, que a gente chama que são os episódios especiais que os ouvintes têm direito, a gente avisa que o Proibidão desse mês está no ar e nesse Proibidão a gente falou um pouco da manifestação bafônica, né, que aconteceu em Copacabana, né, hoje já a PEC da blindagem já caiu, mas é isso, se você assina, você tem direito a fofocas exclusivas lá no Proibidão, é só você ir na página que você apoia, né, na plataforma de apoio, que vai estar lá no mural. E se não puder apoiar, espalha, né, para os seus amigos que podem, que tem dinheiro sobrando, etc e tal, porque a gente é 100% independente. E até nesse Proibidão que a gente gravou, a gente estava fazendo uma autocrítica, né, Jô? Autocrítica da esquerda. Não era bem uma autocrítica, na verdade, mas a gente estava rindo do fato de que a gente meio que abandonou a causa do meio ambiente e do fim do mundo e do apocalipse e das novas formas de guerra híbrida, etc, porque tinha muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Toda semana uma coisa, a gente não está dando conta. Muito bafo. E esse episódio a gente resolveu voltar um pouco para as raízes desse podcast, né? Porque já tem uma história, 42 episódios, cara, muita coisa, né? Que é falar da nova forma de guerra por drones, né? Porque eu estava pensando isso hoje, Jô, que a gente viu os Jetsons, né? Que a gente é dessa época. E no futuro dos Jetsons, que seria Sim. hoje, tinha os robozinhos voadores, mas eles serviam, tipo, para trazer uma Coca-Cola, não era? Você estava sentada, aí vinha um robozinho voando, trazia a Coca-Cola e abria, já trazia a pizza cortada, e te dava na mão, e não é o que está acontecendo. A gente tem, esse momento, uma invasão de drones no mundo inteiro, mas eles são, assim, para tudo, mas os principais, mais aterrorizantes, são usados para guerra. E guerras muito injustas e ataques ilegais. E Nina, essa noite, essa madrugada, essa semana, mais uma missão do Flotilha pela Liberdade foi super atacada, né? E você acompanhou tudo. Cara, a gente tem uma obsessão pelo Flotilha da Liberdade. Tem gente que segue a Virgínia, né? As aventuras dela, o que ela tá fazendo. A gente segue Flotilha da Liberdade, gente. É um vício, né? Eles vão pro mar, a gente vai junto, né? E eu acho isso importante também. Acho um vício positivo. Eles ficam mostrando, né, exatamente, né, e pedindo socorro ali ao vivo, mostrando o que está acontecendo. E na noite de ontem, pela segunda vez em 2 semanas, eles foram atacados por drone. E foi muito ataque, foi tipo 9 drones. Vários. E são 50 barcos atualmente, porque é uma flotilha muito grande. Eles estão na Grécia, são 500 pessoas, sabia? Gente pra caramba. E eles estavam perto da costa da Grécia e começaram, assim, a ver drone e eles ficam tipo, é avião, é drone? Não, acho que é drone. E estavam, de fato, bombardeando eles, tacando bomba. Foram 9 ataques e 8 barcos foram atingidos e as pessoas estão lá dormindo, tomando conta do barco, né, assim, meio fazendo um turno ali de segurança e de repente começa a bomba. E vamos lembrar que a Greta Thunberg está lá, o Thiago Ávila, tem vários brasileiros, tem deputados da União Europeia, tem gente do mundo inteiro e eles estão sob ataque. E uma coisa que eu estava vendo, Jô, que é muito bizarra, é que, obviamente, né, eles não podem afirmar com certeza, mas eles acham e tudo indica que esses drones foram lançados por Israel. Óbvio. Quando a gente estava acompanhando da outra vez a flotilha que teve o ataque de drone, a gente acompanhou ao vivo, né, tinha um vídeo, era super aterrorizante da coisa do drone vindo, mas lá em Gaza é uma coisa cotidiana, porque fica um barulho de drone constante.
fica lá as crianças lá, você lá no escombro, ou você lá no campo de refugiado, com um barulho sem cessar de drones. Os drones atacam e jogam bombas, e daí vão tendo várias coisas, umas tecnologias de guerra muito sinistras, porque aí, um tempo atrás, começaram a usar os drones. Olha que coisa, filme de terror. Começaram a fazer como se fosse tá de noite no campo de refugiados, né? E daí todo mundo fica dentro, né, das tendas ou das casas e tal. E começou a ter um barulho de bebê chorando ou gente gritando. E, na verdade, era uma gravação do drone para a pessoa sair para ver o que estava rolando e ser atingida. Olha que loucura, isso foi noticiado. Aí outro dia eu vi uma coisa que é o lado também de tentar transformar o horror, né, em algo, que era, eu vou botar isso na nossa, fazer um risco, porque é foda, que era as crianças tão traumatizadas que um professor de música, ele usou o som constante dos drones para tentar, a partir daquele som, que é, né, quase um ruído branco, um negócio, para tentar fazer uma música a partir do som, porque é um som quase que não para, entendeu? As pessoas ficam ouvindo o tempo todo. E aí, quando a gente estava fazendo pesquisa para esse episódio, eu só fui dar um Google para ver se eu recuperava algumas notícias. Daí botei, por exemplo, drone Israel Líbano. Botei assim no Google. Daí apareceu, faz 3 dias, Força de Israel lançaram um ataque com drone no sul do Líbano, mataram 5 pessoas, dos quais 3 eram crianças. Entendeu? Daí eu fiz a mesma coisa, Síria, drone Israel, já veio outro ataque, que também mataram pessoas a partir dos drones, ou seja, é uma coisa constante, naturalizada, né? E realmente assustadora. E Israel foi atacado por drone também, ontem. Drone vindo do Iêmen, 20 pessoas feridas. E hoje a ONU investigação para esses ataques, e o ministro de Defesa da Itália falou que ia mandar apoio para a flotilha seguir em segurança, o que é uma boa notícia. Agora, você viu o que aconteceu na Europa no final de semana? Né? Na segunda-feira, o que aconteceu na Europa? Os aeroportos da Dinamarca, de Copenhague e de Oslo foram fechados porque começaram a ver objetos não identificados no céu, gente. É tipo OVNIs. E eram drones, drones muito eram poderosos, drones muito sofisticados, e falaram que o manejo do drone era super profissional, que era gente que sabia fazer um negócio, não era um civil brincando de drone, entendeu? Era coisa de guerra real. Sim. Que ficou, dando voltas no espaço aéreo, bem perto dos aeroportos. Eles acusam a Rússia nega. De qualquer maneira, é parte de uma guerra híbrida que está acontecendo na Europa. E é assustador, né? Porque é um novo medo desbloqueado. Eu que tenho pavor de avião, entendeu? Você pode estar no seu avião e, de repente, tem um drone, que era, de fato, uma operação de guerra e também de pressão psicológica. Não sabemos de quem. E foi junto de um ataque hacker que aconteceu, um dia antes. Tudo isso foi essa semana, gente. Que atingiu os aeroportos de Berlim, inclusive, de Londres. Derrubaram o check-in de todos os aeroportos e tem drone perto. Entendeu? Medo. Eu acho que a gente está entrando numa era, né, que a nossa dependência é tudo tão interligado, tecnológico, mas isso foi criando uma dependência tão atroz de todo esse grande sistemão, né, que realmente a gente vai ficando vulnerável, porque se você ataca uma parte desse grande sistema interligado, onde tudo funciona, computadores, né, você para o mundo, né? Gente, Jô, um ataque hacker, você derruba, entendeu, satélite, você derruba o tráfego aéreo, entendeu? O avião pode bater um no outro. E na Europa, o meu continente, que eu moro, que eu pretendo um dia conseguir voltar para lá, apesar dos drones, quando eu sair do meu bunker, cara, é muito o bicho pegando, porque também teve drone visto na Polônia e na Estônia, e a Polônia é ali do lado da Rússia, né? Então deve ser Rússia mesmo. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia já é chamada da Guerra dos Drones, que ela é feita basicamente por drones, dos dois lados. E Nina, você me falou que a Europa tem um plano infalível para se proteger desses drones, um negócio super meio futurista. Cara, é assustador, Jô. Não sei se é infalível, não.
Mas a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, você sabe que ela tem, tipo, 10 filhos? A Ursula. Um fato curioso no meio do podcast do Além. Porque quando ela é alemã, né? Ela é do CDU e ela era, tipo, chefe do partido, era uma pessoa muito importante na política alemã. E eu e o Gerd, a gente só se referia a ela como a mulher com 200 filhos, a mulher com um monte de filhos. Ela tem muitos filhos, é uma loucura. Mas, enfim, a mulher com milhões de filhos, que é a Ursula von der Leyen, falou no dia 10 de setembro, depois desses ataques à Estônia e à Polônia, que eles estão ouvindo o apelo dos cidadãos europeus e vão construir um muro de proteção contra drone. O que vem ser isso, não sei. Ou seja, medo. Não. Agora, vindo aqui para o nosso calorento Rio de Janeiro, eu vou ler para você um informativo aos moradores que foi afixado no elevador de um prédio no bairro hipster do momento, A Glória. Prezados moradores, recebemos o relato de um morador que na madrugada desta terça-feira, um drone foi encontrado dentro da sua unidade. O equipamento teria entrado pela janela da sala que estava aberta, levantando preocupações. E aí ele dá dicas. Mantenha as janelas fechadas. Reforçamos os cuidados. Mantenha as janelas fechadas, evite luzes acesas. Em caso de suspeita ou presença de drones, informe a portaria. Não é uma coisa bizarra? Atenciosamente, administração do condomínio. Mas era que tipo de drone? Um drone entrou. Ninguém sabe. Daí, Mas era na drone época, de foto, isso de aconteceu. Era um drone normal, um drone de foto. Não era um drone bélico, não, entendeu? Mas era um drone que poderia estar filmando. Ninguém sabe. Isso foi agora, em julho. Isso aconteceu em julho. Aí depois eu vi uma galera meio falando que era fanfic, que o drone não poderia entrar na casa totalmente porque ele ia perder o sinal, e nunca mais se falou nisso, assim, ninguém, essa visita inesperada, teve a notícia que teve e a apuração, depois não teve mais apuração, ninguém mais falou nisso, enfim, não se soube o que foi. Agora, o que eu acho desses drones de foto, que eu tenho um pouco de preguiça, que é legal, né, tipo assim, nesses shows mesmo, da manifestação do Rio, né, contra a PEC lá, o show que você foi, do Caetano, Gil, etc. São incríveis as imagens de drone, são maravilhosas. A foto do Francisco Proner, do Lula, quando o Lula ia ser preso, do drone, são fotos incríveis e lindas. Sim. Maneiro esse uso Sim. na comunicação e na arte. Só que tem um monte de playboy que compra drone, já percebeu? Pra ficar fazendo demonstraçãozinha de drone. Tipo assim, estou aqui no Minhocão, Sim, não vou citar sempre na nomes, no praia. Proibidão eu cito. Proibidão, eu cito nomes. Estou aqui com meu drone no Minhocão, entendeu? É tipo um Tamagotchi de Playboy, não é? Sim. É assim que eles gostavam de brincar daquele aviãozinho de controle remoto, quando a gente era criança. Como é que é aquele avião? Ainda existe aquele aviãozinho, Jô, que era tipo um hobby, sério? Que as pessoas iam para alguns lugares, uns homens adultos, e ficava com aquele aviãozinho. Como é que chama aquilo? Sei Lembra lá, daquilo? mas lembro, tipo, fica brincando de aviãozinho. Mas era uma coisa meio profissional, Também assim, não era um sei. brinquedo de adulto, né? Lembra? Era um hobby. Sim. E o hobby agora de Playboy é ter o seu próprio drone e ficar fazendo imagens, que eu tenho um pouco de preguiça, porque eu acho um brinquedo de rico, basicamente. Não, eu acho que o drone pode ter, até jornalisticamente, pode ter funções maneiras, mas mesmo assim, eu acho que tem que ser relativizado, porque, por exemplo, para jornalismo sobre a natureza, né? Eu me lembro que teve umas imagens que era da mamãe ursa e seu bebê, mamãe ursa polar e seu bebê, que era o bebê fugindo para a mãe. E aí viralizou, vejo mamãe ursa e seu bebê, tarará, tarará. E aí deu um tempinho, o que eles chegaram à conclusão? Que o drone que estava filmando o ursinho virou uma coisa apavorante, virou uma perseguição à mamãe ursa e o ursinho, entendeu? Então, o ursinho estava lá com a mãe ursa, era um assédio, entendeu? Imagina você tá lá na neve e aparece um negócio fazendo um barulho, a imagem é linda, mas é tipo, pro animal é uma coisa traumática, entendeu? Então não era que era bonitinho, era um assédio aos animais, né? Então, acho que ninguém vai pensando nisso, né? Tanto não pensa era tortura psicológica nos animais.
Porque os animais ouvem um drone, eles pensam no inimigo, eles vão fugir do inimigo. Agora, também tem os drones meio do bem, né? Usos do bem do drone, que é tipo assim, até tava vendo, no Exército Brasileiro não tem drones de militares, né? Que podem jogar bombas e fazer tarará. Mas eles têm drones que são, por exemplo, para chegar em lugares que ninguém chega. Eles usaram drone no resgate para localizar pessoas nas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, até quando aquela Mariana que morreu lá no vulcão, estavam tentando resgate, Verdade. né? As pessoas falaram de uso de drone. Teve um drone, né, que ajudou a localizar e as pessoas levantaram a hipótese, como é que o drone não leva alimentos, mas era uma coisa que não é qualquer drone, né? Ou seja, quando a gente fala de drone, é uma infinidade de tipos, né? Desde realmente esses drones bélicos a drones que só filmam, né? E também esses drones de entrega que a pessoa, né, acha muito... É muito também Jetsons. Esse é Super Jetsons, né, Nina? O que é isso, Jô? Tem isso? Tem drone de entrega. Você faz um pedido e o drone vai lá e te entrega. Mas já existe no Brasil? No Brasil deve ter alguém querendo fingir que é moderno, mas na China acho que é super natural. O meu iFood é melhor que o seu, ele chega por drone. E tem o uso mais ridículo de todos, que são os drones de chá de revelação. Não sei se você já viu. Outro dia eu fiquei horas no TikTok. Como que é? Chá de revelação. Eu fiquei muito vendo chá de revelação no TikTok, gente. Eu tava muito no fundo do poço pra fazer isso, aqui no meu bunker. Mas o drone, qual é o papel? Ele faz a foto do momento, ou ele solta fumaça, das cores. E tem um tipo de chá de revelação que é o pior chá de revelação de todos, dos milionários, tipo essa galera Virgínia, e vários brasileiros fazem, que é com um avião. Você contrata, tipo, Esquadrilha da Fumaça, e eles soltam a cor do gênero do bebê, João. Gente, e você fica poluindo, entendeu? Causando aquecimento global para criar um trauma no seu filho de fazer essa coisa ridícula de rosa e azul. Tudo filmado por drones. E olha no TikTok. É tipo uma grande tendência. Caraca! Ó, o negócio das entregas, a entrega expressa tem se consolidado como um dos pilares de logística na China, que uma das principais inovações está no uso de drones. Já alcançou o número de encomendas em 2023, já foi de 42 bilhões. Eu aposto que São Paulo vai investir nisso. Vai, com certeza. Com certeza. Já deve ter em São Paulo. Aí são os drones... Você vai morar no seu loft de 15 metros quadrados, em Pinheiros, que é o meu bairro querido que eles destruíram. Sim. E você vai comprar o seu chai latte hipster, caríssimo, e ele vai chegar por drone. Sim. Aí você vai filmar tudo e vai postar no Instagram no seu dumping do mês. Agora a gente chegou nesse assunto. A gente está enrolando esse tempo todo, falando números, e coisas militares e tal, mas agora chegou a hora da gente falar o que a gente queria. O nosso ódio de estimação com quem faz dumpzinho na internet. Nina. Cara, eu achei maravilhoso, porque eu tenho ódio disso. E aí a Jô me lembrou, eu falei, Jô, vamos falar do dumping. Aí ela falou, dumpzinho, que é mais irritante. Que a pessoa vai lá e escreve assim, dumpzinho final de semana, dumpzinho do mês de novembro, dumpzinho do mês de outubro, dumpzinho da Flip. Ai, que horror, dumpzinho da Flip. Que horror. E o dumping, dumpzinho ele sabe? Talvez você não tenha percebido ainda. Mas é uma nova maneira de se exibir no Instagram, fingindo que você não está se exibindo. Porque agora, pega mal, fica postando muita foto no feed. Você sabe disso. Entendi. É tipo coisa de geração de velho. Sabia. Não se faz mais. Os jovens, mas eu acho certo. Os jovens da geração Z, eles pararam de postar no feed. Tanto que você entra em qualquer Instagram de jovem, tipo o Instagram da Esk, minha enteada, que você segue ela. Não tem nenhuma foto no feed, é tudo branco. Certos. Postem menos. Estão arrasando. Só que as pessoas não aguentam e elas querem se exibir de qualquer maneira. Aí elas criaram o dumping, que tem que ser com nome em inglês, né? Que eu fui ver até no dicionário o que era dumping, que eu não sabia o que era em inglês. E é tipo assim, jogar o negócio, restos. É tipo jogar assim o resto. Só que o resto, você faz assim, você chega no mês de novembro e fala dumpingzinho do mês.
Aí você põe umas fotos suas lindas, produzidas, incríveis, e põe umas coisas cabeça no meio, que você finge que você tirou por acaso, Entendi. entendeu? Tipo assim, um livro que Entendi. você estava lendo do Eduardo Louis, que é outra preguiça. Então, assim, o livro do Eduardo Entendi. Louis do lado de um chai latte, assim, do café. Aí você posta. Aí você posta uma foto do pé. E foto do pé, vamos dizer, Ju, que a gente lançou a foto do pé. A gente faz foto de lançou? pé. Ai, Ju, a gente faz foto de Antes pé. de na todo época mundo. que- Verdade. Mas, gente, na época de que tinha que. Gente, a gente era muito ridícula quando a gente era jovem. A gente não fazia dumping, mas a gente tinha obsessão por foto de pé. E era usando tênis, tipo Adidas. Só que era com filme que ia revelar. Eu tenho várias fotos de pé guardadas. Nina, a gente pegou uma transformação geracional bizarra, que é, ainda na época da fotografia analógica com filme, né? Porque antes, né, você só tirava foto em momentos importantes, aniversário, no Natal, ou fazia na viagem, né? 18, 24 ou, se você era rico, 36 poses. E você fazia, né, foto. A gente pegou uma transformação antes da Cybershot, que até voltou agora, né? Antes das maquininhas digitais, que era de quando as pessoas começaram a tirar fotos aleatórias, né? Que não era no momento que você estaria arrumado. Era tipo assim, tô na rua, tamo no bar, foto do bar, né? Isso é uma transformação, né? E a gente amava Que fazer abriu a isso. porteira. Na época, É tudo isso, exatamente. a gente fazia fotos conceituais. Agora sim, uma coisa sobre o dumping. Todos os nossos amigos, quase todos fazem. Talvez um dia a gente faça. Então, e a gente não tá falando que a gente nunca vai fazer, gente. Pode ser que a gente um dia caia nessa, Ju. Mas a minha preguiça é porque, assim, a gente já tá no final do mês, então vocês vão ver. Se você rolar um Instagram, é a hora que vão aparecer os dumps de setembro, que são as pessoas mostrando seus momentos do mês. Só que no mês de uma pessoa, tem muitas coisas horríveis. Nos meus meses atuais, só Sim. tem coisa horrível, inclusive. Eu tô num momento que só tem coisa horrível. Mas até quem não tá num momento horrível, tem dias de lama. E o meu problema com o Sim. dumping é que você faz uma edição do seu mês e pega só os melhores momentos, Jô. Aí até o momento que é ruim, você faz uma coisa ali meio experimental para ele ficar bonito. Entendeu? O momento onde você casualmente estava entediado no poupa-tempo lendo o livro do Eduardo Louis, para mostrar que você é povo, que você também vai no poupa-tempo, que você é uma pessoa como todos. Não é verdade? Ai, Estou gente, que exagerando? preguiça. É Que eu te total falei, isso. o meu Mas- mês de agosto, que foi tipo o pior mês, dos piores da minha vida, que eu tive que vir pro Rio de urgência, internar minha mãe no hospital, um horror. Eu poderia ter fingido que meu mês tinha sido bom. Eu fiz esse exercício com Sim. você, Jô, porque eu tive que pegar um avião, chorando, desesperada, depois de 4 noites sem dormir, no pior momento da minha vida. Só que eu podia ter postado só foto da janela do avião, foto da minha mala, Janela do do meu avião pé. Não, a Entendeu? janela do avião naquela hora que tem o sol, que tem o pôr do sol. Aí eu ponho um copo de café com a minha gata do lado. Pronto, ia ficar incrível o meu Sim. mês. Eu podia ter fingido que o meu mês de agosto, que foi horroroso, tinha sido cool. Às vezes o Instagram é quase como se fosse um albinho também, né? O antigo albinho. E tá tudo bem, entendeu? O que me irrita é quando você percebe que, no fundo, na verdade, tem uma preocupação ali do marketing, entendeu? Marketing pessoal. E eu acho que o dumpzinho, como é uma coisa pensada, que você vai botar só uma vez por mês, ou agora tem o dumpzinho da semana também, então tal, você tem ainda esse pensamento, não é uma coisa automática, assim, tirei uma foto e vamos lá, é um pensamento da imagem que você quer construir e como você quer se vender para o mundo. E esse exercício de se vender, e assim, em nenhum momento estou falando que também, quando eu vou postar, qualquer pessoa que posta alguma coisa e torna público, de alguma forma você está ali mostrando quem você é. Mas tem ali um excesso, que eu não sei explicar quando isso, para mim, entendeu? Já vira uma coisa over. O quanto é uma coisa natural, que qualquer coisa que a gente posta, no fundo, a gente está querendo mostrar ao mundo quem a gente é. E quando isso já vira um automarketing insuportável, né? Assim, Nina, eu dei um Google aqui, alguém falou, como fazer o dump perfeito. Outfit, selfie, comida, foto de destaque, foto no espelho, cabelo pet,
tênis Fave. Fave é favorito, tá? Eu tenho um desafio para você, Jô. Vamos seguir esse tutorial e vamos fazer cada uma de nós um dumping. A gente posta no Instagram do Não É o Fim do Mundo. Por exemplo, selfie tem que ter, já vimos, lugares, outfit, sapato, E a roupa? comida, cabelo, animais / família, espelho / aleatório, esporte / hobby, cybershots. O que é uma cybershot que eu nem lembro mais? Também não entendi, não. Cybershot era uma câmera. Mas eu não entendi se isso virou uma linguagem estética, entendeu? Era aquela câmera que a gente teve, uma câmera quadradinha, que virou um hype agora. A pessoa fala, olha a minha cybershot. Mas sabe o que eu lembrei de uma coisa maravilhosa no meio disso tudo? Porque no dumping tem que ter a foto Fala. conceitual, né? Que é a foto fingindo Sim. ser conceitual. É uma base do dumping. Meio preto e branco, assim, meio novela vague. Que foi a melhor trend que eu já vi no Twitter. Você lembra de uma trend que eram pessoas fazendo fotos conceituais com deram errado? Gente, essa trend pra mim, ela é um gente. antidepressivo. É muito maravilhoso. É a melhor. E tem tipo uma Era pessoa assim, que tem muito. Eu lembro de uma que era tipo assim, foto boiando, né? Com uma cara assim de uma pessoa boiando na água. Era. Aí é um corpo, parece Aham. que você desovou um corpo. A pessoa deitada na cachoeira é um corpo desovado. Era isso. Queria foto boiando glamourosa na cachoeira. Ficou um corpo desovado, né? Cara, eu amo essa trend, cara. Eu vou até olhar Era a aqui. melhor trend ever. Agora, Jô, você que está acompanhando mais, porque eu tô meio out das notícias, você falou que quase chorou com o discurso do Lula na ONU, né? Vamos falar disso aqui rapidinho. O Lula, quase chorei não, eu chorei. Porque quando ele começou a lembrar Jura? do Mujica e do Papa Francisco. Um que quando ele entrou, a gente que acompanha nosso amado presida, quando ele entrou, você já via que ele tava com sangue nos olhos, sabe? Com sua gravata preferida, quando ele vai botar pra fuder, ele bota essa gravata. Ele fez um discurso foda, emocionante, colocando toda a importância política da coisa do Sul Global, falou de tudo, falou das tarifas, mas também sem, ali de um jeito bem Lula, assim, citando, mas falando da soberania do Brasil, lembrou do Pepe e do Papa Francisco, falando, né, que a gente perdeu, né, duas figuras que lutaram por esse mundo com menos desigualdade, né? Foi tipo foda. Foi foda, mas com o nosso Lulinha, alguém falou, Lula no Velho Testamento voltou. Com o Lula do Velho Testamento, modo pistola, a gente encerra esse episódio do Não É o Fim do Mundo. E fiquem de olho que a gente vai postar dumping, eu juro. Socorro, tenho medo. Fomos! No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Arrepende o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um Não É o Fim do Mundo, um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.